Hoje aconteceu no Palácio de Karnak o lançamento da Conferência de Tecnologias das Energias Renováveis. Tássio, é um tema, é uma bandeira que o governador Rafael tem levantado, hidrogênio verde, outras formas de geração de combustível e energia menos agressivas ao meio ambiente, um evento que deve trazer informação e esclarecimento ao estado do Piauí. É isso mesmo, Elias. A gente esteve lá, a conferência ela vai concentrar por 3 dias, o Piauí será o principal centro no Brasil, né, de discussão sobre esses temas, e ela deve trazer representantes do mundo inteiro para discutir transição energética, né, economia verde, o hidrogênio verde, aqui no estado do Piauí. Além de várias mesas com diversos especialistas, a gente também vai ter algumas apresentações culturais. A gente está vendo aí esse de gravata vermelha e preta, representando o PNUD, né, da Organização das Nações Unidas, que esteve também na solenidade, falando sobre a importância das energias renováveis. E um ponto interessante, o governador falando, Eliezer, que espera que o Piauí fique sempre nesta vanguarda, né, de transição industrial de energias limpas, né, revelando que o objetivo é que a cidade de Teresina seja uma capital do futuro, né, palavras do governador Rafael Fonteles, implementando esses processos. Então, um momento importante onde o Piauí estará no centro, né, será o centro no início de junho de discussão desses temas aqui no estado. E um ponto interessante também para concluir, o representante da ONU revelando que em muitos pontos do mundo as guerras elas se fazem também por questões climáticas, né, por questões ambientais, por acesso a recursos naturais. Então é importante que essa transição também ofereça, né, condições mais viáveis, né, para que a gente tenha uma economia limpa, né, um planeta menos descarbonizado, né? Então, muito importante temas que serão discutidos aqui ao longo destes 3 dias, 3, 4 e 5 de junho. Exatamente. João Magalhães, a população quer saber qual o potencial do Piauí e o que é preciso para garantir essa geração de energia a partir do hidrogênio, porque tem um investimento inicial e, de alguma forma, também tem impacto ambiental. Isso mesmo, Eliezer. É interessante a realização desse evento porque, de certa forma, ajuda a difundir, a explicar para a população como, de fato, vai ocorrer as etapas de produção e o que é que o Piauí vai sair ganhando com isso, né? Muitas vezes a gente vê, a certa distância, os gestores públicos falando dos bilhões a serem investidos, de que isso vai gerar emprego e renda. Então, é preciso ir além. Além de falar, é bom explicar de forma orientativa, de forma pedagógica para toda a população, explicar por que o Piauí tem se destacado, né, na geração de energias renováveis, por que o Piauí desponta no cenário internacional como um estado para ser produtor de hidrogênio verde, o que de fato, como isso vai beneficiar toda a população, se é com investimentos, se é porque vai aumentar a arrecadação do estado, enfim, como é que isso de fato vai na prática melhorar a vida das pessoas, até porque é só compreendendo isso que a população vai ter aquela noção de que de fato essas conquistas pertencem a todos os piauienses, já que a gente está falando de condições técnicas favoráveis que são aqui do Piauí. Bom lembrar que toda essa riqueza pertence ao povo piauiense. Se pertence ao povo piauiense, ele precisa ser esclarecido disso. Então, a realização dessa feira é essencial também para ajudar, de certa forma, a divulgar o potencial do Piauí nas energias renováveis, a divulgar o que vai trazer, o que o Piauí vai ganhar com esses investimentos na área de tecnologia, como o Estado deve se preparar para ter piauiense, né, preparado para ocupar essas vagas de emprego. A gente sabe que quando se fala em energias renováveis, a gente está falando de mão de obra muito qualificada, muitas vezes não se tem aqui no Estado, né, um grande número de profissionais que possuem essa formação para atuar de fato nesse cenário, principalmente nos cargos, né, de altos salários, cargos de executivo. Então, tudo isso, na medida em que o governo do Estado promove esse tipo de debate, promove esse tipo de discussão, ajuda a popularizar a ideia, a população fica tomando conhecimento de como de fato isso vai ocorrer e como de fato ela pode ser beneficiada
com esses investimentos, que a gente torce, obviamente, para que se transforme na prática em benefícios para toda a população. Ninguém tem dúvidas de que esse discurso, né, da sustentabilidade, ele precisa ir para a prática. E quando ele for para a prática, é preciso que todo mundo saiba e esteja preparado também para colher os frutos. Ezequiel Araújo, eu acredito que você deva ter observado e se admirado, assim como eu me admirei, da presença do deputado Marden Menezes, ali no dispositivo de honra. Geralmente, os deputados estão ali representando a Assembleia Legislativa. O deputado Marden Menezes, pelo que eu me lembre, pela primeira vez, fazendo parte de uma solenidade oficial do governo do Piauí, Ezequiel. Sim, algo diferente, não é, Eliezer? Mais uma vez, boa tarde a você e a todos. Não tinha visto, primeira vez que eu vejo, então, o deputado estadual Marden Menezes em um evento oficial ali do Palácio de Karnak, né, do Poder Executivo. É uma presença, sim, que marca o que está acontecendo no cenário político, né? Nós já conversamos aqui no ODN sobre essa mudança de lado, ele que continua no Partido Progressistas em si, mas agora a sua ideologia partidária agora já está indo para outro lado, que é o lado, então, da base do governador Rafael Fonteles. Também, claro, isso tem a ver com o Piripiri, que é com o seu pai, Luiz Menezes, que está lá na disputa, nessa pré-candidatura à disputa majoritária na cidade contra a atual prefeita, Jove Oliveira. E, claro, ele vai continuar, sim, nessas andanças, vai continuar nesse alinhamento mais próximo ao governador Rafael Fonteles, como a gente já citou, haja vista principalmente por conta desse ano, que é um ano eleitoral, um ano importante para os municípios piauienses, e mais do que nunca é importante, sim, Marden Menezes está presente nessas discussões, e principalmente, claro, essa, né, que é de energias renováveis, que é sobre sustentabilidade, sobre o nosso futuro, e nada mais salutado que ele, né? Marden Menezes também está presente e, mais uma vez, demonstrando, né, que esse alinhamento dele com a base do governador Rafael Fonteles. Só uma observaçãozinha rápida. À vontade, Tasso. Eu conversava ali com os amigos nos bastidores do Karnak. Já que estávamos falando de energia renovável, com perdão do trocadilho, a gente sentiu o deputado renovado, né, na base. Chega até a CUTS, fica melhor. Uma nova energia também. Isso, ali, né? Fica mais tranquilo, né, agora na base do oposição dá trabalho. A primeira vez que Marden Menezes participa ali, né, da solenidade, representando, claro, base do governo. Acredito que a última vez que ele participou foi no governo Zé Filho, lá em 2015, quando de fato ele integrava, né, a base do governador. De lá para cá ele de fato retornou para a oposição quando saiu há menos de 2 meses, né? Muito bem, agora vamos falar de sucessão municipal em Teresina. O PSDB tem como pré-candidato a prefeito o ex-senador João Vicente Claudino. Para Edson Melo, vereador do partido, decano da Câmara Municipal, o nome de João Vicente pode crescer após o início da campanha eleitoral propriamente dita. Vamos ouvi-lo falando sobre esse assunto. Vamos analisar. A partir que se inicia a campanha, é que a gente vai observar as pesquisas. Eu acredito que a eleição tende a haver uma polarização, mas ainda não existe uma definição precisa. Eu digo sempre que o eleitor só vai pensar em política, em escolher seus candidatos definitivamente 2 meses antes da eleição. Certo? Agora existe muito umas certas preferências que às vezes não se consolidam. Bom, João Magalhães, pode haver mudança significativa de cenário à medida que a campanha começar e o debate for mais ampliado entre a sociedade? Olha, Eliezer, no PSDB, a única mudança que a gente pode aguardar é se, por acaso, de repente, Luciano Nunes abrir mão do diretório estadual, né? De fato, já que existe esse impasse, essa confusão, o diretório municipal está para um lado, o diretório estadual está para outro. Outra grande novidade eu não aguardo. O PSDB, infelizmente, não conseguiu trabalhar uma chapa competitiva para o parlamento. Isso é bem óbvio quando a gente observa os rostos, as caras presentes no partido, a gente não consegue, eu pelo menos não consigo visualizar uma chapa competitiva onde se diga que vai de fato eleger um vereador em Teresina. Pode até eleger, claro, na política tudo é possível, a votação dos candidatos do partido pode surpreender, mas está muito difícil disso ocorrer.
O que Edson Mello faz, obviamente, é demonstrar um otimismo que é natural. Afinal de contas, é essa a postura que ele deve ter, principalmente, né, tendo em vista que seu filho deve ser candidato a vereador em Teresina. Então, eu acho que é mais um discurso assim institucional, algo no sentido de acreditar e de ser bastante otimista, porque quando a gente olha para a realidade, infelizmente, o cenário não é bom para o PSDB. E se tiver alguma mudança, muito difícil ser positiva diante do quadro que se instala aqui dentro do partido. Nós vamos aproveitar essa observação do João Magalhães sobre a chapa proporcional do PSDB, essa possível chapa de candidatos a vereador, para ouvir o vereador Edson Mello também analisando a viabilidade dos nomes que o partido tem à disposição para a eleição de vereador. Vamos ouvi-lo. Nós tivemos muita dificuldade em fazer construir essa chapa, principalmente porque nós recebemos aí uma definição de partido muito em cima, né? E hoje em dia esses candidatos a vereador, que pleiteiam candidatura a vereador, estão recebendo ofertas muito boas, tanto da Prefeitura Municipal de Teresina quanto do governo do Estado, de partidos ligados à Prefeitura e ao governo do Estado. E isso aí é até às vezes estranho. Os candidatos a vereador só querem ser candidato mesmo para valer, tá? Se tiver a cobertura ou do Estado ou da Prefeitura. Eu já fui candidato e me elegi 2 vezes pela oposição. Me recordo bem. Uma vez com o ex-prefeito era forte, uma vez eu era oposição também ao ex-prefeito Almano Ferre. E foi das vezes que eu fui mais bem votado. Eita, seu Cruz, e essa análise conjuntural de Edson Mello estimula de alguma forma os pré-candidatos do PSDB? Não, sendo honesto, acho que não. Discordo do vereador no ponto anterior. É impossível se falar de experiência sem mencionar Edson Mello, é extremamente experiente, conhece muito bem o que está falando, mas eu discordo quanto ao ponto de que ele, no primeiro momento, fala que ainda ocorrerão mudanças, pensando no período mais próximo. Isso pode ocorrer no voto para vereador, que muita gente está indeciso. Agora, o voto para prefeito, muitos teresinenses já estão há meses ouvindo o nome de pré-candidatos, ouvindo proposições desses pré-candidatos. Então, eu acho bem pouco provável que se mude lá próximo da eleição. Agora, quanto à chapa proporcional, ele fala, né, sobre esse cenário interessante de que ele já foi candidato na oposição, mas às vezes em que ele foi candidato na oposição, em mandatos anteriores ele era candidato à situação e em alguns momentos foi até secretário. Então é bem complicado e agora, sendo oposição ao Palácio de Karnak e ao Palácio da Cidade, é um cenário bem difícil e a chapa do PSDB a gente não vê essa chapa desenhada, tanto é que ele nem candidato vai ser, né, Elias? O Edson Mello era candidato pela oposição, ele era candidato pela oposição, mas aquele candidato muito próximo do candidato a prefeito, que normalmente era favorito para ganhar as eleições, como ocorreu em 2012 com Firmino Filho. Não era qualquer candidato de oposição, era aquele candidato mais próximo do candidato a prefeito, coisa que nesse ano não é bem assim, né? Afinal de contas, o PSDB nem candidato a prefeito. Claro, tem o empresário João Vicente Claudino, que é pré-candidato, mas a gente não consegue vislumbrar um cenário em que ele seja um candidato competitivo ou fique logo ali na frente, né? Pelo menos nos levantamentos que a gente tem observado. Bom, Ezequiel, falta esse gás no vereador Edson Mello para encarar as adversidades. Ele tem recuado do pleito e apresentado o nome do filho como pré-candidato a vereador. Sim, Elias. É tão tal que até alguns dias atrás ele se esquivava bastante de querer conversar com a imprensa, por conta também, claro, do procedimento cirúrgico ao qual ele passou, mas já que ele está de saída, já anunciou que não vai disputar o 9º mandato, né? Ele que já é o decano da casa, 8 mandatos na Câmara Municipal de Teresina, ele tem que continuar com esse gás, continuar com o gás, e claro, de levantar os tucanos, de levantar essa oposição ao Palácio da Cidade, também, claro, ao Palácio de Karnak também, e também continuar nessas andanças, né, fazendo esse caminho, claro, para o filho dele, o Hélio Mello, para que ele possa, então, claro, fazer essa caminhada, ajudar o filho dele, Hélio Mello,
Hélio Melo a conseguir, claro, pleitear uma dessas cadeiras, ele precisa ter esse gás, tanto para o filho dele, claro, como também para os tucanos, que, como ele bem já disse, né, alguns preferem ter ali aquele aporte maior da Prefeitura de Teresina ou do governo do estado para que pudessem se inviabilizar o seu nome, mas os tucanos possuem história aqui na capital, apesar de não estar assim com tanta ênfase desde anos anteriores, né? Teve essa sua grande participação, digamos assim, propriamente dita, né, em 2020, mas que de lá para cá vem retrocedendo, mas os tucanos continuam sim com esse nome bem falado aqui na capital e por isso o Edson Melo tem essa missão sim de continuar com esse gás até a propriamente dita as eleições que irão acontecer em outubro.